Show de bola, pessoal! Boa noite! Estamos aí iniciando oficialmente a segunda fase de capacitação em nuvem, tá? Então, primeiramente, muito obrigada, é um prazer enorme esse projeto incrível entre a sua instituição de ensino em parceria com a AWS e a K-Solution, com o objetivo único aí, né, que é de realmente trazer muita informação, muito conteúdo, agregar aí todo o conhecimento para que vocês possam se preparar e entender, né, como que funciona aí o Cloud Practitioner, nuvem da AWS. E a gente até reforça, não é um treinamento exclusivo, as informações não são exclusivas, né, para quem é da área de TI, porque de fato entender, né, pessoal, o que é a nuvem é importante aí, tanto para gestores, todas as áreas aí. Então a gente traz de uma forma simples esse conteúdo aí muito rico para deixar todos vocês e todas nas mesmas páginas, tá? Bom, pesquisa de satisfação, pessoal, é muito importante para a gente que vocês preencham aí ao final do treinamento, tá? Coloquem o que acharam, compartilhem como que foi essa experiência com a gente, que é muito importante a gente escutar, tá? E eu vou ser muito breve, afinal a gente tem aí o tempo curto, né, para passar muito conteúdo, esclarecer tantas dúvidas, mas vamos recapitular aí o projeto, tá, pessoal? Então, o caminho para a nuvem começa aqui, né? Tudo 100% gratuito. Então, gente, tem que aproveitar, né? 100% gratuito e a gente fala que é preparado sob medida para vocês. Então, como que começou esse projeto, tá, pessoal? Tivemos a fase 1, que foi no dia 8 e no dia 15, com o treinamento Discover Day. Então, é o mesmo conteúdo tanto do dia 8 como do dia 15, é porque quem não conseguiu pegar o dia 8, aproveitou aí o dia 15. E para quem realizou esse treinamento, vocês já receberam o certificado, né, de conclusão do curso. Além disso, também serão computadas em até 30 dias e de forma automática, 5 horas de AACC. Não precisa fazer requerimento, será tudo computado de maneira automática, tá, pessoal? Bom, então tivemos aí o Discover Day, que foi um treinamento ao vivo no dia 8 ou no dia 15, e quem participou recebeu o certificado. Depois disso, iniciamos a fase 2, né? Inclusive, ainda estamos na fase 2. Bom, no dia 22/4, nós tivemos aí a live de abertura. Então, foi como se fosse um onboarding, explicando como funciona esse projeto, como que seria aí a primeira tutoria, a segunda tutoria. Esse dia do dia 22/4 não contabilizou presença, tá, pessoal? Então, fizemos o onboard, tá tudo gravado também lá na plataforma. E na segunda passada, dia 29/4, iniciamos aí a primeira sessão de dúvidas, que é a chamada a tutoria, né? Que foi do módulo primeiro ao módulo 5, que a gente até fez sugestão, pessoal, já estudem para que vocês venham aí afiados e afiadas para tirar as dúvidas também do primeiro e até o 5º módulo, né? E hoje, onde nós estamos, dia 6/5, é a segunda tutoria, a sessão de dúvidas, tá? Que eu já vou explicar também certinho como que vai funcionar a dinâmica. Bom, pessoal, certificado, tá? Para ter direito ao certificado, vocês têm que ter participado da primeira sessão, que foi no dia 29/4, e a sessão de hoje. Então, como que vai funcionar esse certificado? Vocês vão receber amanhã até às 14 horas e novamente. Quem não fez aí essa sessão, a tutoria da segunda passada, não tem problema, vocês vão conseguir assistir, tá? Mas o certificado realmente é só para quem participou ao vivo, tanto da semana passada, dia 29, e como que está participando hoje. Então, além de vocês receberem o certificado, vocês terão mais 10 horas aí, né, computadas no AAC de vocês, novamente. São contabilizadas de forma automática em até 30 dias, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, passando essa fase de hoje, que é a última sessão aí do Tira Dúvida, nós vamos para a fase 3, que é um teste final, justamente com o objetivo de colocar alguns brindes para vocês. E é muito bacana participar, tá, pessoal? Então, algo que é muito importante a gente falar, não tem relação com o exame de certificação. O exame de certificação é uma coisa, é aquele exame de certificação que você investe e tudo mais. Esse teste final é justamente uma oportunidade que vocês terão para ganhar, inclusive, aí o exame de certificação, e eu vou explicar para vocês como funciona, tá? Bom,
Novamente, fiquem atentos e atentas, porque amanhã, até às 14 horas, vocês vão receber o certificado aí de conclusão dessas duas tutorias, certo? E Oi. só completar uma coisa lá no outro slide, Ah. para conseguir o certificado da fase 2 também, precisa acessar o material lá na plataforma, né? O É material oficial lá, muito nós mesmos. verdade, muito bem colocado. Pessoal, importantíssimo. O Leandro está passando aí todo o conteúdo para vocês em cima do material oficial que está também disponível no portal. Então, vocês precisam também acessar esse material, tá? Lembrem-se disso. E aqui no teste final, os alunos serão selecionados e ganharão voucher. Eu vou explicar isso com slide, tudo bonitinho no final do treinamento, mas só para que vocês entendam, esse teste final que estará disponível a partir de amanhã, no dia 7, é justamente para fazer uma colocação aí entre os 10 melhores, para a gente colocar alguns brindes. A AWS está com uns brindes aí muito bacanas para vocês. Então, os 3 primeiros colocados aí vão ganhar exame de certificação e os próximos 7, então são 10 brindes no total. Os 3 primeiros vão ganhar também exame de certificação, além dos outros brindes que eu vou mostrar aqui para vocês, os mesmos brindes que vocês viram na tutoria passada, certo? Bom, seguindo aqui, então, recapitulando o que vocês viram na segunda passada, pessoal, dia 29/4, vocês viram módulo 1, introdução à AWS, módulo 2, computação na nuvem, 3, infraestrutura global e confiabilidade, 4, redes e 5, armazenamento e banco de dados. Foi o que vocês viram, né, na tutoria, na sessão de dúvidas, que foi a primeira da semana passada. O foco de hoje, pessoal, então, o Leandro vai passar todo o conteúdo, vocês preparem aí todas as dúvidas à medida que ele for passando o conteúdo em cima do módulo 6, segurança. Módulo 7, monitoramento e análise. Módulo 8, definição de preços e suporte. Módulo 9, migração e inovação. E o 10, a jornada para a nuvem, tá? Então, hoje, esse é o foco da tutoria, que são esses últimos 5 módulos, tá, pessoal? Bom, e como vai funcionar, né? A gente coloca aqui uma breve, uma expectativa aí. Obviamente, o Leandro vai tentar, dentro desses 10 minutos, aí, passar o conteúdo para esclarecer todas as dúvidas, enquanto o Enoque e eu também estamos no QNEM ajudando. Então, estamos aí, preparamos uma média de 10 minutos para o módulo 6, 10 para o 7, 8, 9 e 10, tá, pessoal? Obviamente, pode ser que passe um pouquinho, porque é uma jornada extensa e a gente quer também, de fato, aqui deixar um conteúdo bem rico para vocês, tá? E aí, no final, nos últimos 10 minutos, se tiverem algumas dúvidas aí que não foram respondidas no time, alguma coisa que o Enoque também acha interessante colocar aqui, a gente pega mais um tempinho aí que sobrar para dúvidas, se for necessário, tá, pessoal? E novamente, dúvidas pertinentes ao conteúdo do curso, foquem, tá? No Q&A, tá? Estaremos aqui à disposição, tanto o Enoque como eu, para poder ajudar e esclarecer todas as dúvidas de vocês. E fui super breve, né? Consegui passar a introdução aí em 10 minutinhos. Já vou chamar agora o Super Leandro para que ele possa aí compartilhar a tela dele, começar a tocar o treinamento. Beleza, Michele. Deixa eu compartilhar aqui. Fica à vontade. Só um minutinho. Abrindo aqui, beleza. Tá vendo aqui minha tela? Certinho. Beleza, então, pessoal. Vamos lá, dar início à nossa última jornada aqui dessa grande, né, colheita aí de informações que a gente vem fazendo ao longo dos tempos aí. Vamos falar agora do módulo 6, falar de segurança na AWS. Segurança, um assunto muito, muito, muito importante. O que que a gente vai ver aqui, pessoal? A gente vai falar sobre o modelo de responsabilidade compartilhada. O que é isso, né? De quem é a responsabilidade pela segurança quando os servidores que eu uso estão na nuvem? É da AWS? É do cliente? De quem é essa responsabilidade pela segurança? Dentro dessa parte de segurança, a gente vai falar sobre autenticação multifator, uma camada a mais que a gente vai habilitar ali para os usuários, né, para os funcionários que entrarem ali no nosso ambiente da AWS. A gente vai criar usuários, login e senha para as pessoas usarem na AWS através do IAM.
o AWS Identity and Access Management. A gente vai falar do AWS Organizations, quando você tem muitas contas aí para gerenciar, tem mais de uma, tem mais de 10, tem mais de 20 contas da AWS. Qual é a melhor forma de gerenciar tudo isso? A gente vai falar de políticas de segurança, que é onde a gente faz o controle de acesso para os usuários que vão entrar nesse ambiente da AWS. O que eles podem fazer? Quais são as permissões que eles têm? Quais serviços eles podem acessar? E a gente, no final, vai resumir os benefícios de estar em conformidade com as boas práticas de segurança, além de falar de serviços de segurança adicionais que a gente tem. Então, bora lá começar aqui alguns highlights, tá, pessoal? Do módulo 6, falando de segurança. O que é importante aqui para a gente? Primeiro, a gente tem aqui o... Opa, acho que eu pulei aqui. Espera aí, a gente vai falar sobre o modelo de responsabilidade compartilhada, beleza. Pessoal, quando a gente trabalha na nuvem, o meu servidor não está aqui dentro da minha empresa. Eu não estou vendo o meu servidor fisicamente. Ele está em algum data center da AWS. Então, eu não tenho acesso, eu não consigo olhar, botar a mão nesse servidor. Mas eu consigo monitorar, eu consigo entender o que está acontecendo ali naquele ambiente. Então, quando a gente fala de segurança na AWS, a gente fala do modelo de responsabilidade compartilhada. O modelo de responsabilidade compartilhada, ele vai ajudar a gente a responder essa questão. Quem é o responsável por manter os recursos criados na nuvem seguros? Sou eu como cliente ou é a AWS como provedor desses recursos? Qual é a resposta? Ambos. Tanto eu quanto a AWS. Modelo de responsabilidade compartilhada. Esse é o conceito. Então, na nuvem, pessoal, o que a gente precisa entender? Que a segurança dos recursos na nuvem é compartilhada entre as responsabilidades que o cliente tem e as responsabilidades que a própria AWS tem. A gente brinca, né? A gente fala que as responsabilidades do cliente são com a segurança na nuvem e a responsabilidade da AWS é com a segurança da nuvem. O que isso quer dizer? Olha esse quadro aqui que interessante. Proteger os meus dados que estão na nuvem, né, é responsabilidade minha. Garantir que ninguém que não tem acesso lá, que alguém que não tem acesso, possa acessar os meus dados, não pode acessar os meus dados. Garantir que só as pessoas corretas vão ter aquele acesso. Garantir também, né, que as minhas aplicações não tenham nenhum tipo de brecha, de vulnerabilidade. Sou eu que estou escrevendo aquele código ali, não é a AWS. Então, também aqui é uma responsabilidade do cliente. Responsabilidade do cliente também manter as regras de firewall, por exemplo, ali, com o acesso mínimo permitido possível. Não vou abrir todas as portas ali da minha aplicação, do meu recurso. Vou dar acesso ali apenas às portas necessárias. A porta 80 HTTP, a porta 80, 443 HTTPS, mas não vou liberar ninguém ali para fazer acesso remoto às minhas instâncias. Então, isso, pessoal, é o tipo de permissão que eu controlo. Habilitar, por exemplo, a criptografia dos dados nos meus discos, nos discos das minhas instâncias do EC2. Isso é uma opção que eu posso habilitar ou não. Então, isso está no domínio do cliente. E o que está no domínio da AWS? A parte de hardware. Garantir que todos os servidores, o conjunto de data center que está lá nas regiões, dentro das regiões, as zonas de disponibilidade, os locais de borda, isso tudo funcione. Garantir o funcionamento desses data centers. Energia, link, redundância. Isso é responsabilidade da AWS. Eu não tenho acesso físico ao data center da AWS. Então, garantir que tudo está funcionando lá é responsabilidade da AWS. Então, fazendo uma analogia, é como se a AWS, olha só, ela fosse uma construtora responsável por construir, por edificar a minha casa. Ela, como construtora, ela precisa criar o quê? Uma base sólida, uma base eficiente, uma estrutura eficiente para a minha casa. Essa é a responsabilidade dela.
E a minha responsabilidade como proprietário dessa casa? É garantir, por exemplo, que as portas, que as janelas estejam trancadas, para ninguém estranho poder entrar dentro da minha casa. Então, toda a parte de infraestrutura, responsabilidade da AWS. A aplicação, o código, os recursos que eu estou criando lá, proteger ou não esses recursos, responsabilidade do cliente. Legal? Então, é interessante, é importante a gente ir para a prova com esse conceito bem esclarecido. Segurança na AWS é uma responsabilidade compartilhada entre a própria AWS e entre o cliente também. E aí, pessoal, falando de segurança, a gente também tem que pensar em controle de acesso. O que é o controle de acesso? São os usuários, os funcionários que acessam esse ambiente de nuvem ter a permissão correta para isso. Não ter todas as permissões possíveis e imagináveis. Ter justamente as permissões que eles precisam para operar o dia a dia ali da minha nuvem. Como é que eu faço isso? Eu vou criar, né, logins e senhas, vou criar usuários para que os meus funcionários aqui na minha empresa façam o login, façam o acesso à console da AWS, por exemplo. E eu faço isso usando o Identity and Access Management. O que ele faz, né? Qual é a ideia do IAM? Ele vai permitir que a gente gerencie o acesso aos recursos da nuvem da AWS. O que é gerenciar? É criar justamente usuários, grupos, perfis. Criar usuários, por exemplo, e atribuir políticas do IAM a esses usuários. O que são políticas do IAM? São as permissões. É eu criar o usuário Joãozinho aqui da minha empresa e dizer que ele só pode acessar o S3 para criar buckets. Ou criar o usuário Joãozinho e dizer que ele pode acessar o S3, ele pode acessar o EC2 para criar servidores, e ele pode acessar o RDS, que a gente viu, para criar banco de dados. Então, através do IAM, eu vou controlar o que cada usuário pode fazer dentro da minha nuvem, além de criar o próprio usuário. Uma das coisas importantes aqui na hora de criar esse usuário é habilitar a autenticação multifator, que a gente vai falar já já, que é você garantir uma camada a mais de segurança no acesso desse usuário ao meu ambiente da nuvem. Além dele ter o login, além dele ter a senha, ele precisa receber um código, por exemplo, no celular dele para validar aquele acesso. Então, eu crio mais uma camada, ele tem 3 camadas ali de segurança para ele poder fazer o acesso aos recursos. Mas, pessoal, uma coisa importante é o seguinte: quando a gente cria a nossa conta na AWS, essa conta vem para a gente com um super usuário. É o usuário raiz. O que é esse usuário raiz? Ou usuário root? É o usuário que a AWS entrega para a gente, quando a gente cria essa conta, esse usuário pode fazer tudo dentro do ambiente da AWS. Ele é um usuário super poderoso. É geralmente o endereço de e-mail e a senha que a gente define quando a gente cria a conta na AWS. Isso vira um usuário raiz, um usuário root. E ele, como a gente viu, olha só, ele tem acesso a todos os serviços e todos os recursos na conta. Então, ele é um usuário, pessoal, muito, muito poderoso. Será que eu devo trabalhar com esse usuário no meu dia a dia? Pensa no seguinte, imagina que eu preciso apenas criar as instâncias do EC2, trabalhar com os buckets no S3, monitorar o meu ambiente. Será que eu preciso estar usando esse usuário raiz para isso? Um usuário que pode fazer qualquer coisa. Imagina se as credenciais desse usuário vazam, por exemplo. Então, pessoal, qual é a recomendação? Não usar esse usuário raiz para as tarefas cotidianas do dia a dia. Em vez disso, em vez de usar esse usuário raiz, eu devo criar um usuário do IAM, do Identity and Access Management, o serviço que a gente acabou de ver. E criar esse usuário apenas com as permissões que ele precisa. Não usar um usuário super poderoso. Isso é uma boa prática de segurança, pessoal. E muito importante entender essa recomendação para a prova.
né, cair lá na prova. Você deve utilizar o usuário raiz ou o usuário root nas tarefas do dia a dia? Não. Você recebe esse usuário quando você cria a conta, você entra com esse usuário na conta, a primeira coisa que você faz é cria um usuário do IAM, com permissões menores, com as permissões que você vai usar no dia a dia. Criou esse usuário? Deixa o usuário root quietinho, guardadinho lá, esquece ele e passa a usar um usuário com menor privilégio na sua conta. Legal? Então, você vai fazer isso usando o recurso de usuários do IAM. É através dos usuários do IAM que você vai criar um nome e uma credencial para o funcionário da sua empresa, para aquele consultor que vai fazer o acesso no seu ambiente. Você vai criar o usuário, né? Vai criar um nome, vai dar um nome para ele, vai criar as credenciais, né, de acesso, vai criar a senha e vai fazer o quê? Habilitar o MFA, aquela terceira camada lá que a gente viu de segurança. Muito importante, pessoal, habilitar o MFA para qualquer usuário que a gente vai criar no IAM. E aí, criei o usuário, né? Login, senha, habilitei o MFA, vou conceder a esse usuário as permissões que ele precisa. Quais são os serviços que ele quer acessar? Quais são os serviços que ele pode acessar? Quais são os serviços que ele precisa acessar? Vou dar exatamente as permissões para isso. Nem mais, nem menos. Esse é o princípio do menor privilégio. Também uma boa prática de segurança para a gente tratar, cuidar dos acessos, controle de acesso aos nossos recursos. E claro, né, pessoal, não vamos criar o usuário 1, 2, 3, né, e dar para todo mundo esse usuário. Vamos sempre criar usuários individuais. Cada funcionário tem o seu usuário, tem a sua senha. Para quê? Para que a gente possa identificar mais à frente, a gente vai ver que é possível identificar tudo que esse usuário está fazendo lá na minha console, lá no meu ambiente da AWS. É possível rastrear isso. Mas só é possível rastrear se eu criar ali o usuário Joãozinho, o usuário Luizinho, e cada um usar o seu próprio usuário. Não usar um usuário genérico ou compartilhar a senha com o amiguinho, né? Isso também deve ser uma boa prática de segurança no nosso ambiente. Então, criamos os usuários do IAM, a gente falou aqui de conceder as permissões para esse usuário. O que é conceder as permissões? É atribuir as políticas do IAM. O que são as políticas do IAM? É um documento que você anexa a esse usuário que vai conceder ou negar permissões para acessar recursos e serviços na AWS. Então, é um conjunto de permissões que você pode associar ali ao usuário que você acabou de criar. Então, por exemplo, eu posso permitir que os usuários que eu estou criando ali acessem todos os buckets do S3. Por quê? Pode ser que eles precisem, né, fazer upload de objetos, de arquivos, de relatórios dentro desses buckets. Então, se é esse o trabalho dele, se é isso que ele vai fazer na nuvem, eu vou dar apenas essa permissão. Por quê? Como a gente falou, a gente deve seguir o princípio do menor privilégio sempre. Ele precisa ter apenas as permissões que ele vai usar no dia a dia. Nem mais, nem menos. Aqui, pessoal, um exemplo do que é essa política. É um documento em JSON, né? Já está pronto esse documento, já está pronto essas políticas lá no IAM. Basta eu associar essas políticas ao meu usuário e ele vai ter as permissões necessárias. Eu posso criar grupos de usuários. Aqui eu facilito a minha administração. Em vez de dar acesso, né, permissões direto para os usuários que eu criei, fazer isso aí um de cada vez, imagina que você tem 50 funcionários que vão mexer lá na nuvem da AWS. Eu vou criar lá os usuários para esses funcionários. Será que eu tenho que entrar em cada um desses usuários e associar uma política? Não, eu posso fazer isso de uma forma mais simples e mais fácil. Eu posso criar um grupo e colocar esses usuários dentro do grupo. Adicionar os usuários do IAM a um grupo e aí eu vou adicionar as permissões no grupo. Então, pensa aqui, é como se eu tivesse, um exemplo da nossa cafeteria, né?
eu tivesse vários operadores de caixa que precisam acessar o sistema ali de vendas, para fazer as vendas da nossa cafeteria. Para acessar esse sistema, eles precisam ter permissão. Então, para não dar permissão direto aqui para o 1, depois ir lá e dar para o caixa 2, depois ir lá e dar para o caixa 3, eu coloco todos eles dentro do grupo de operadores de caixa. E eu vou dar permissão aqui, no nível do grupo. Se eu estou dando a permissão no nível do grupo, quem está dentro do grupo herda essas permissões. Então, fica mais fácil a gente administrar um ambiente que pode escalar muito, que pode ter muitos usuários ali, que as políticas podem mudar, né, com o tempo. Então, essa também é uma recomendação da AWS, pessoal. Trabalhar com o grupo, né, cria o grupo, cria os usuários, põe os usuários dentro do grupo e dou permissão no nível do grupo. Legal? Também é importante a gente lembrar dessa organização para a prova, que é recomendação da própria AWS. Leandro, e se um desses operadores de caixa aqui, ele também precisar acessar um outro sistema da minha cafeteria, o sistema de estoque, ele também é responsável por repor os produtos da minha cafeteria. Se ele está dentro do grupo aqui de operadores de caixa, ele só tem permissões para acessar o sistema de vendas. Então, para isso, funciona aqui, pessoal, os perfis do IAM. O perfil do IAM vai ser um conjunto ali de outras permissões que o funcionário pode ter e pode alternar entre uma tarefa e outra. Então, embora o meu operador de caixa esteja dentro do grupo aqui onde ele tem permissão para acessar o sistema de vendas, ele, com os perfis do IAM, ele pode também acessar um outro conjunto de permissões. Um conjunto de permissões auxiliar, onde ele também pode ter acesso a outros sistemas na minha cafeteria. Então, eu torno mais dinâmico, eu não torno tão ali inflexível esse sistema de permissão. Ele pode ter as permissões do grupo que ele está arredando, mas ele pode assumir outras permissões quando necessário. Isso são os perfis do IAM. Então, olha só a definição aqui como é importante. Um perfil do IAM, ela é uma identidade que você pode assumir. Você, como usuário, pode assumir essa nova identidade que vai te dar um acesso temporário a outro sistema. Vai te dar permissões ali temporárias. Então, ele precisa acessar o sistema de estoque, ele acessa esse conjunto de permissões através do perfil do IAM, faz o trabalho lá que ele tem que fazer no sistema de estoque e volta a ter as permissões padrão dele do grupo ali de operações de operadores de caixa. Então, aqui, pessoal, para a prova, falar de perfis do IAM, ou IAM Roles, também é bem conhecido, ou funções do IAM, a gente pode ver de várias formas esse nome, né, de perfil do IAM. O que é importante a gente saber aqui? Que são um conjunto de permissões que o usuário pode assumir para executar uma outra função da qual ele não tem permissão por padrão. E esse conjunto de permissões que ele assume são temporárias. Então, ele vai lá, executa a ação que ele precisa fazer e depois ele volta a ter as permissões originais dele. Leandrão, Fica à vontade, Nock. se você me Fala aí. permite, não, um exemplo que eu gosto de usar para a galera, para ficar fácil, é assim: você trabalha numa empresa, e aí o seu chefe ali, seu gerente, seu coordenador, foi lá e precisou tirar férias. Você, né, ficou ali encarregado de assumir temporariamente a função dele. Então, durante o período de férias dele, você vai ter acesso ali, vai ter o nível de permissão que ele tem. Então, por exemplo, para ajudar a sua equipe ali com regularização do ponto, questões que são de responsabilidade do nível dele, né? O nível de acesso dele. Então, você assume temporariamente a função aí do seu gerente, do seu coordenador. Quando ele voltar, você volta a ter as suas permissões originais e ele continua as atividades. Tá bom? Perfeito, Nock. Ótimo exemplo, pessoal. Né? Você ganha aquele conjunto de permissões enquanto ali você precisar utilizar elas. Depois que você não precisar mais, você volta a ter as suas permissões, como bem o Enoch trouxe o exemplo. É isso. Inclusive, pessoal,
Trabalhar com essas permissões temporárias também é uma boa prática. Pegando o exemplo do Enoque, olha só, pensa no seguinte, pensa num funcionário de uma empresa que precisa, 2 vezes por dia, ele precisa ter acesso ao cofre para pegar o dinheiro, pegar a movimentação daquele dia. Será que esse funcionário ele precisa andar o dia inteiro com a chave do cofre? Não, né, pessoal? Ele pode guardar essa chave do cofre no escritório. Quando ele precisar ir lá no cofre pegar o dinheiro, ele vai até o escritório, pega a chave, vai até o cofre, pega o dinheiro, vai até o escritório e guarda a chave de novo. Concordam que seria arriscado ele andar com essa chave do cofre o dia inteiro no bolso? Essa é a ideia do acesso temporário, você minimizar o risco. Então, quando ele precisa acessar o cofre, pega a chave, cofre. Terminou o trabalho dele? Devolve a chave lá no escritório. Legal? Também é uma boa prática quando a gente está falando de permissões. Permissões aí do IAM. Beleza? Então, pessoal, olha só. Lembrando sempre da autenticação multifator, né? É importantíssimo que, ao criar um usuário na AWS, a gente habilite a autenticação multifator. Para quê? Para garantir essa camada extra de segurança para as contas, para os acessos da conta da AWS. Então, Tiagão, não esquecer isso. Tiagão, não, desculpa. Opa, Leandrão, só fala para ajudar aí. a galera aí que pintou no Uhum. chat essa dúvida aí. O que que é o MFA? O que que é o MFA? Boa. Ah, tá. Você está me perguntando? Então, pessoal, o MFA, olha só. Lembra quando, às vezes, em algum acesso, às vezes, por exemplo, WhatsApp e tal, algum login que você vai fazer, você precisa, acesso a banco é muito comum isso. Você vai fazer o acesso à sua conta bancária. Você tem lá o seu usuário, você tem a sua senha que você põe, mas você recebe um token no seu celular, por exemplo, para validar aquele acesso. Você recebe isso via SMS ou você instala um aplicativo no celular para gerar um código. O MFA, pessoal, é essa camada extra de segurança. É esse token que você recebe no celular, é esse código que você gera no celular para você também botar isso como uma forma de autenticação na hora de entrar num aplicativo, na hora de entrar na sua conta bancária, por exemplo. Então, você usa esse recurso para gerar essa camada extra de segurança no acesso à sua conta da AWS. Então, eu tenho o meu usuário, beleza, eu tenho a minha senha, que só eu conheço, mas, além disso, eu vou receber no meu celular um código de acesso para eu validar aquela credencial, para eu poder usar aquele código que só eu recebi na hora de acessar ali a minha conta. Legal? Enoque, qualquer coisa, fica à vontade, tá? Trazer algumas dúvidas aí. Muito bom. Boa. Então, pessoal, lembrar disso aí. Lembrar de acessar, de criar aí a autenticação multifator para qualquer usuário. E para o usuário root, aquele usuário que tem superpoderes, mesma coisa. Mesma coisa. Eu posso também habilitar o MFA, mesmo que eu não vá utilizar ele. Habilita, deixa ele lá guardadinho, quietinho. Mas eu já criei uma camada de segurança para ele também. Legal? E quando a gente tem, pessoal, várias contas na AWS? É muito comum, tá? Uma empresa trabalhar com múltiplas contas da AWS. Por exemplo, contas de vários clientes, contas de homologação, contas de produção, contas de projeto, por exemplo. Onde eu trabalho, a gente tem 37 contas da AWS. A gente separa por projeto. Cada projeto tem sua conta de produção e sua conta de homologação. Então, imagina gerenciar todas essas contas de forma isolada. Você entra numa conta, faz todas as configurações, sai. Entra em outra conta, faz todas as configurações, sai. Concorda que, dependendo do número de contas que você tem, isso é um trabalho enorme, né? Então, para isso, pessoal, existe o AWS Organization. O AWS Organization é uma forma da gente consolidar, gerenciar múltiplas contas na AWS de forma centralizada, onde
Em um só acesso, eu consigo gerenciar as políticas de todas as minhas contas. Isso facilita para mim o meu trabalho no dia a dia. Outro recurso importante é a cobrança consolidada. Imagina no final do mês você receber também uma fatura para cada conta. No meu caso aqui, 37 faturas da AWS diferentes. Com o Organization, como ele enxerga todas as contas ali da minha organização, ele também vai gerar uma única fatura. Separado, eu tenho numa única fatura quanto que a conta A gastou, quanto que a conta B gastou, mas uma fatura só com tudo isso consolidado. Então, vai me ajudar bastante no sentido de organizar o meu ambiente, de gerenciar o meu ambiente de forma centralizada. Aqui, por exemplo, um outro benefício que a gente tem é trabalhar com a agregação de recursos. Imagina que na conta 1 aqui, eu estou armazenando 2 terabytes de dados. Na conta 2, 5. Na conta 3, 3 terabytes de dados. Se eu trabalhar com contas ali isoladas, eu nunca vou ter o benefício de pagar menos por quantos dados mais eu usar. A AWS dá esse benefício para a gente. Quanto mais dados eu armazenar na AWS, eu vou ter mais descontos. Então, se eu trabalhar com contas separadas, eu teria que chegar aqui a um nível de 10 terabytes de dados, aqui de 10, para começar a ter algum desconto. Com o Organization, eu posso ter 2 terabytes aqui, 5 aqui, 3 aqui, somar essa quantidade entre contas e alcançar ali o desconto que eu tenho direito. Então, também é um recurso, uma funcionalidade importante que a gente tem ali quando a gente usa o Organization. Então, para a prova, o que a gente precisa lembrar? É uma forma de Organization, a AWS Organization, uma forma de gerenciar de forma centralizada várias contas que eu tenho aqui na minha empresa. Posso me beneficiar da cobrança consolidada e eu posso também me beneficiar do uso agregado de recursos ali para alcançar níveis de desconto maiores na AWS. Legal, Leandro, bacana. Mas será que realmente a AWS é um local seguro para a gente guardar aí as nossas aplicações, guardar nossos bancos de dados, criar nossos servidores? Quem é que diz que a AWS é segura? Basta eu dizer, como instrutor aqui, que a AWS é segura? A própria AWS dizer que ela é segura? Muitas das vezes, pessoal, a gente precisa evidenciar essa segurança. E para fazer isso, a gente tem o AWS Artifact. O AWS Artifact é um serviço que me dá acesso, sob demanda, a relatórios de segurança, de conformidade da AWS. É onde eu consigo checar, visualizar ali relatórios produzidos por entidades de fora da AWS, atestando ali que a AWS ela é realmente um ambiente seguro. Então, não sou eu falando que a AWS é segura, não é a própria AWS falando, são organizações aqui conhecidas, reconhecidas mundialmente, dizendo assim, olha, é um ambiente seguro para as suas aplicações, para o tipo de aplicação que você quer rodar aqui na AWS. A gente tem acesso a esses relatórios. A gente tem acesso a histórias aqui de conformidade dos clientes, casos reais. A gente tem acesso através do Artifact a white papers, documentações de conformidade da AWS, listas de verificação de segurança para você se preparar para uma possível auditoria do seu ambiente na nuvem. Então, pessoal, o Artifact é o serviço que vai apoiar a gente nessa necessidade de mostrar que a AWS sim é um local seguro, vai apoiar a gente no consumo e na documentação dessa conformidade de segurança e vai ajudar a gente a se preparar, por exemplo, para um processo de auditoria, muito comum em várias empresas, onde você precisa provar ali para o auditor que você segue as melhores práticas de segurança. Legal? Falando ainda de segurança, pessoal,
Como é que a gente protege o nosso ambiente aí com relação à segurança na AWS? Principalmente, olha só, quando a gente está falando de ataques de negação de serviço, os famosos ataques DOS. O que é um ataque de negação de serviço? É quando a sua aplicação, o seu servidor, ele começa a receber um tráfego excessivo ali de rede. Ou seja, muitas solicitações pedindo acesso ao seu servidor, vindo de vários locais, várias máquinas zumbis, por exemplo, ou de uma máquina só, direcionada ali ao seu servidor, à sua aplicação. Com qual objetivo? Sobrecarregar, tornar indisponível a sua aplicação. Na AWS, a gente tem que pensar como é que a gente se protege desse tipo de ataque. Ataques distribuídos, onde não é uma fonte única, mas pode ser várias fontes, várias máquinas zumbis, várias origens usadas aí para iniciar um ataque. Não basta bloquear uma origem só, são várias, você não consegue fazer isso. Então, pessoal, esses computadores, conhecidos como bots, eles podem direcionar um ataque massivo à sua aplicação com o objetivo de tirar ela do ar. Na AWS, a gente tem um serviço que vai ajudar a gente a nos proteger desse tipo de ataque. É o AWS Shield. O Shield, ele vai proteger contra ataques de negação de serviço, ataques DDoS, ataques distribuídos de negação de serviço. A gente tem 2 níveis. O Shield Standard, que é o nível básico do serviço, já vem habilitado para você na sua conta, é gratuito. E a gente tem o Shield Advanced, quando você precisa de proteções mais complexas, mais elaboradas, e aí você precisa assinar esse serviço. Então, o que é importante aqui para a prova, pessoal? Primeiro, fazer o mapa mental. Se a gente quer se proteger de ataques DOS ou ataques DDoS, ataques de negação de serviço, já vem na cabeça o AWS Shield. O AWS Shield tem 2 modelos. O Standard, o modelo que já vem habilitado para você na sua conta e é gratuito, e o Advanced. O Advanced é um modelo que você precisa assinar para você obter proteções ali de nível mais complexo, né, para suas aplicações. Então, consigo também me proteger contra esses ataques aqui na AWS. Ainda falando aqui de segurança, a gente tem alguns serviços adicionais que a gente também pode usar. Um deles está aqui, ó, o KMS, Key Management Service. Lembra que a gente falou lá no modelo de responsabilidade compartilhada sobre criptografia? O KMS é o serviço onde eu vou criar as minhas chaves de criptografia. E vou usar essas chaves para criptografar o meu conteúdo armazenado na AWS. Seja o conteúdo que está paradinho lá em repouso, ou o conteúdo que está em trânsito, que está sendo transferido, por exemplo, para a AWS. O KMS, né, vai permitir que eu crie essas chaves de criptografia. E com essas chaves de criptografia, eu posso utilizar para embaralhar os meus dados, que isso é a criptografia, tornar ele inelegível para quem não tem acesso ali, para alguém que não tem essa chave, e descriptografar, né, desbloquear esses dados quando eu precisar acessar eles. Outro serviço que a gente tem na AWS é o AWS WAF, Web Application Firewall. Ele é um firewall mesmo, né, que vai proteger a minha aplicação, vai monitorar as solicitações que estão chegando na minha aplicação quando ela está entrando na rede da AWS. É como o firewall que eu tenho lá no meu ambiente on-premises. Eu também tenho esse firewall aqui na AWS. Então, pessoal, o AWS WAF, ele vai trabalhar em conjunto aqui com o CloudFront, que é o serviço de entrega de conteúdo na AWS. Então, ele vai proteger o CloudFront ali para mim. Ele também vai trabalhar ali junto com o Application Load Balancer, o meu Load Balancer, também protegendo esses recursos. Então, chegou uma solicitação de acesso ao seu servidor na AWS,
Opa, a primeira barreira ali é o AF. Então, ele bate ali no AF e o AF vai dizer se ele pode ou se ele não pode acessar aquele recurso. Eu tenho regras ali que vão permitir e eu tenho regras ali que vão bloquear esse acesso. Por exemplo, com base no endereço IP. Se aquele endereço IP daquele cliente é um endereço IP confiável, ok, esse endereço IP, essa solicitação através desse endereço, vai poder acessar o meu servidor. Mas se esse endereço IP, por exemplo, fizer parte de uma lista de bloqueio, o AF já identifica esse endereço IP e fala assim, olha, você não está liberado aqui para entrar. Essa solicitação vindo desse endereço aqui é uma solicitação mal intencionada, é uma tentativa de ataque, é uma tentativa de acesso não autorizado. Então, eu já vou bloquear isso logo na chegada da rede aí da AWS. Isso é o AF. Um outro serviço que a gente tem também é o Amazon Inspector. O Amazon Inspector, ele vai verificar aí os meus aplicativos, se eles estão vulneráveis. Então, eu estou falando agora dentro da minha instância, na minha aplicação. Será que existe alguma brecha? Será que existe algum problema ali de segurança na minha aplicação, no meu aplicativo? O inspector vai olhar isso para mim. E uma vez que ele encontra algum problema ali de segurança, ele gera uma descoberta. Uma descoberta é como se fosse um aviso. Ele fala assim, olha, Leandro, tem um problema aqui. É esse problema, você pode resolver dessa forma, ele me dá essa sugestão. E com base nisso, eu tomo as minhas providências. Da mesma forma, a gente tem o Guarduri. Só que o Guarduri, ele vai apresentar ali uma detecção inteligente de ameaças no nível da minha infraestrutura. Ou seja, quando aquele tráfego entra no meu ambiente, não necessariamente na minha aplicação, mas quando ele está ali na minha VPC, por exemplo. Ele faz um monitoramento contínuo desse fluxo de dados, dessa atividade de rede, e também gera descobertas caso algo ali estranho, algum tráfego malicioso ali possa aparecer. Então, o Guarduri também é um serviço que vai ajudar a gente com essas proteções, também gerando essas descobertas para que eu possa tomar uma ação ali na sequência. Legal, pessoal? Olha, falamos aí da parte de segurança no módulo 6. Vamos agora entrar aqui no módulo 7. Vamos falar de monitoramento, né? Quais são as abordagens para a gente monitorar o nosso ambiente? Quais são os benefícios, olha, do Amazon CloudWatch, o serviço de monitoramento na AWS? A gente vai falar do CloudTrail, o famoso dedo duro, entrega tudo que está sendo feito ali, tudo que o usuário fez ali na sua console, no seu ambiente. E a gente vai falar do Trusted Advisor, que é uma espécie de consultor virtual ali para garantir que os seus recursos estão seguindo as melhores práticas. Legal? Então vamos lá, falar de CloudWatch. Para a gente falar do CloudWatch, a gente primeiro precisa entender o que é esse serviço. E, pessoal, para a prova do Practitioner, é importante a gente saber das definições, tá, pessoal? O que é aquele serviço? Para que ele serve? Então, quando a gente fala aqui do CloudWatch, ele é um serviço que permite monitorar, gerenciar várias métricas e configurar ações com base em alarmes que você pode estabelecer no seu ambiente. Por exemplo, um servidor, uma instância do EC2, eu posso usar uma métrica ali para eu monitorar, que é o uso da CPU, o uso do processador dessa instância. E eu vou criar um alerta, um alarme no CloudWatch dizendo assim, olha, se o uso dessa CPU, desse processador, ultrapassar ali 80%, me envia uma notificação. Faça um envio de uma notificação para mim como administrador, para que eu possa tomar uma ação. Então, o CloudWatch é esse serviço que permite monitorar, através de métricas,
Quais são essas métricas? As métricas que os serviços fornecem ali na AWS, uso de CPU, escrita em disco, uso de banco de dados. Em cima dessas métricas, eu defino ali um limite. Por exemplo, o caso da CPU. Não pode ultrapassar ali 70%. Se ultrapassar, envie uma notificação para o administrador do seu ambiente ali o mais rápido possível. Se ultrapassar, inicie um processo de auto-scaling, por exemplo, para adicionar mais instâncias e distribuir esse tráfego entre várias instâncias. Então, eu posso criar uma série de alarmes com base em métricas ali usando o CloudWatch. Esses alarmes, pessoal, é o que vai permitir a gente a executar ações de forma automática. Então, estourou ali um alarme, né? Está usando mais ali do que eu previa, execute uma ação. Eu programo isso no CloudWatch. E aí fica fácil a gente ter informação do nosso ambiente. Fica fácil a gente pensar ali em ações automatizadas quando algo que não deveria ocorrer, ocorreu. Então, eu já trato ali uma exceção no meu ambiente de forma rápida, de forma ágil, criando ali as ações com base nos alarmes que eu defini ali no CloudWatch. A gente tem também, pessoal, o CloudTrail. O que é o CloudTrail? O CloudTrail é um serviço na AWS que ele vai me contar tudo que o usuário fez. Lembra os usuários que a gente cria lá no IAM? Imagina que eu criei o Joãozinho. Dei permissões lá para o Joãozinho a fazer qualquer coisa lá nas instâncias do EC2, criar servidor, editar servidor, renomear servidor, dei um monte de permissão para ele. E eu, de repente, descubro que um servidor meu parou de funcionar. Caramba, o servidor que hospedava o site da minha empresa parou de funcionar, o site caiu. O que aconteceu? Com o CloudTrail, pessoal, eu consigo descobrir o que foi feito com aquele meu servidor. O que aconteceu com aquele servidor? Quem fez ali alguma ação que aquele servidor parou? Em que data, em que tempo, em que hora isso ocorreu? E como essa solicitação foi feita? Então, por exemplo, eu poderia descobrir que o Joãozinho parou esse servidor, né? Quem fez e o que aconteceu. Ele fez isso de madrugada, à noite. Ele foi parar um servidor, parou o servidor errado, por exemplo. E como isso foi feito? Isso foi feito através do acesso via console que ele tem. Então, a gente brinca que o CloudTrail é o dedo duro na AWS. Ele registra, na verdade, todas as ações dos usuários, todas as ações que são feitas na sua conta. Então, aqui, olha, ele vai registrar todas essas chamadas de API. Porque tudo na AWS, pessoal, que a gente faz, são chamadas de API. Quando eu crio um bucket no S3, eu estou, na verdade, fazendo uma chamada de API para o serviço do S3 criar um bucket para mim. Quando eu crio uma instância no EC2, eu estou fazendo uma chamada de API para o serviço do EC2 criar essa instância. E quando eu falo eu, o meu usuário. Como o CloudTrail registra todas essas chamadas de API e quem está fazendo, eu consigo rastrear tudo que está sendo feito na minha conta. Isso é um serviço gratuito que já vem habilitado. Então, eu consigo ter o log dessas informações, de tudo que está sendo feito. Eu posso, por exemplo, até usar o CloudTrail Insights. Aqui já é um serviço pago. Mas o CloudTrail Insights, ele vai detectar aqui na minha conta todas as atividades incomuns, todas as anomalias que aconteceram. O que é isso, Leandro? Pessoal, pensa que todo dia eu crio um servidor novo na minha conta. Eu vou lá na instância no EC2 e crio uma instância nova. Isso é o comportamento padrão. Todo dia eu crio um servidor novo. Mas num desses dias, não foi criado um servidor, foi criado 30 servidores. Isso é uma atividade incomum, isso é uma anomalia, está fora do meu padrão. O CloudTrail Insights ele detecta essas anomalias e avisa, e mostra para mim, olha só, algo aconteceu aqui diferente do que é a rotina de uso ali daquele serviço. Então, eu posso habilitar o CloudTrail Insights e ele vai detectar para mim
essas chamadas, essas atividades de API que são incomuns, essas anomalias na minha conta. E também, para me ajudar, pessoal, eu posso trabalhar com o Trusted Advisor. O Trusted Advisor é como se você chamasse um consultor da AWS, botasse ele sentado do teu lado, falasse assim: "Ô consultor da AWS, analisa aqui os meus recursos que eu tenho e vê se eles estão de acordo com as boas práticas de segurança." Só que ele não é uma pessoa, ele é um serviço. Então, o que que o Trusted Advisor vai fazer? Ele vai fazer, olha só, recomendações em tempo real de acordo com as boas práticas da AWS. Então, imagina que eu tenho um bucket lá do S3 com os meus relatórios lá confidenciais da empresa, mas esse bucket está com acesso público. Ou seja, qualquer um ali que tem o endereço do bucket pode acessar. Então, o Trusted Advisor fala assim para mim: "Leandro, olha só, tem um bucket aqui nas 3 que está com um acesso público liberado. É isso mesmo? De acordo com as práticas recomendadas, salvo alguns casos de uso, você não deve habilitar ali o acesso público para os seus buckets." Então, o Trusted Advisor é como realmente se fosse ali um consultor ali, pessoal ali, para verificar se o seu ambiente está seguindo as boas práticas recomendadas para a AWS. Ele gera essas boas práticas, essas descobertas com base nessas boas práticas, considerando 5 categorias de serviço. Boas práticas na parte de otimização de custos, de desempenho, de segurança, tolerância a falhas e os limites ali do serviço, se a gente não está atingindo algum limite ali. Pessoal, para a prova, é importante lembrar desse conjunto de categorias aqui, tá? Otimização de custos, desempenho, segurança, tolerância a falhas, limites ali do serviço. Aquele princípio, por exemplo, do menor privilégio, ele poderia estar aqui, ó, dentro da minha camada aqui, da minha categoria de segurança. Então, tem umas coisas na prova do Cloud Practitioner que, pessoal, não tem jeito. A gente tem que memorizar mesmo para ir para a prova. A gente vai ver mais alguns aí à frente, tá? Mas é importante lembrar aqui dessas categorias. Então, como é que ele mostra isso para a gente? Ele vai mostrar num dashboard. Ali os serviços ali que estão em conformidade, algum alerta ali, né? Algum ponto de atenção, ou algum serviço, algum recurso ali que está infringindo alguma boa prática da AWS. Então, quando ele aparece verdinho ali, o recurso, beleza, tá ok, não tem nenhum problema ali que foi encontrado. O laranja, né, ele requer ali uma certa investigação. Por quê? Pode estar fora do padrão. E o vermelho, né, o vermelho é um ponto de atenção maior. Aqueles recursos ali, eles precisam ser checados, porque eles podem estar fora ali do padrão de conformidade das boas práticas da AWS. Legal? Então, a gente falou no módulo 6 sobre segurança, a gente falou aqui no módulo 7 sobre monitoramento, e agora a gente vai para o módulo 8. O que a gente vai falar aqui no módulo 8, pessoal? Vamos falar sobre preço. Vamos falar sobre definição de preços, vamos falar de suporte na AWS. Como é que a AWS me cobra, né? Como é que eu posso me beneficiar ali de alguns recursos na AWS que vão me ajudar a controlar os meus gastos? Como é que eu posso trabalhar com um nível gratuito? Vários serviços, pessoal, têm um nível gratuito na AWS. Então, a gente vai falar do AWS Budget, do Cost Explorer, a gente vai falar dos planos de suporte, do Marketplace. A gente vai ver como a gente pode otimizar o uso dos recursos na AWS. Otimizar considerando, por exemplo, o nível gratuito dos meus serviços. Eu tenho serviços na AWS, pessoal, que eles são sempre gratuitos. Eles nunca são cobrados da gente. Exemplo, o próprio IAM. Eu não pago quando eu vou criar um usuário na AWS. Um usuário do IAM, criar o Joãozinho, é gratuito. Quantos usuários eu precisar criar, eu posso criar. A AWS não vai me pagar por isso. Eu tenho serviços que têm 12 meses ali de gratuidade. Criei a minha conta. Posso utilizar, por exemplo, determinadas instâncias do EC2 por 12 meses gratuito.
ou serviços ali que são versões de teste, versões ali que estão em beta também. Então, é importante aqui a gente lembrar que existe sim formas da gente economizar se a gente, por exemplo, decidir usar as instâncias ali que estão cobertas ali pelo nível gratuito ali de 12 meses. São instâncias que não são tão grandes, não tem tanto poder computacional, mas dependendo ali do que você vai fazer, essas instâncias aqui podem ser um bom caso de uso. Então, considerar, pessoal, esse nível gratuito aí é importante. Falando desse nível de gratuito na AWS, a gente pode entender aqui como é que funciona a definição de preço na AWS. A gente sempre fala, né, que o modelo da AWS é o pagamento conforme o uso daquele serviço. Legal. Mas será que tem uma forma da gente já saber qual vai ser esse custo? Existe, pessoal, existe uma forma. A AWS tem uma calculadora de preços. Essa calculadora de preços é um ambiente onde você simula o custo de um serviço. Um serviço, por exemplo, como uma instância do EC2, como um banco de dados do RDS. Eu posso usar essa calculadora, colocar nessa calculadora as características desse serviço e ela vai me dar ali o quanto eu pagaria no final do mês. É muito bacana isso aqui para a gente ter uma ideia do custo do serviço, do custo da nossa arquitetura. O valor ali é bem próximo do que a gente realmente vai pagar. Então, ela vai gerar uma estimativa de custo aqui para os serviços que eu quero usar. E com base nessa estimativa, eu vou definir se está dentro do meu orçamento, se não está. Então, a gente falou, ó, pagar somente pelo que usar. Eu posso também fazer uma reserva de uso de alguns recursos. E aqui, ó, o que a gente falou, pague menos com descontos baseados em volume. Lembra lá do Organizations? Que a gente pode usar 2 teras numa conta, usar 5 teras em outra, usar mais 5 teras em outra, guardar, né, esse volume de dados, e eu vou somar o uso desses dados todos nas minhas contas para garantir descontos baseado em volumes. Na AWS, quanto mais ali eu uso um recurso, quanto mais dados eu armazeno, menos eu pago. Então, se eu trabalho com contas individuais, eu teria que atingir esses limites em cada uma das contas. Com Organization, a gente viu. Eu posso somar o uso em todas as contas e me beneficiar dessa característica aqui. Alguns exemplos, pessoal, de definição de preços. Olha só, vamos falar de alguns serviços. O Lambda. Como é que é a cobrança no Lambda, que é a parte de computação sem servidor na AWS? A gente viu isso nos outros módulos na semana passada. Aqui, a cobrança é feita com base o quê? No número de solicitações para executar o seu código e o tempo que esse código vai ser executado. Mas ele possui aqui um nível gratuito, olha só. Ele permite 1 milhão de solicitações gratuitas e até 3,2 milhões de segundos de tempo de execução por mês. Então, dependendo do seu caso de uso, você não vai pagar nada para utilizar o Lambda aqui, se você ficar dentro desses limites. Então, ele é um serviço pago, mas ele tem o que a gente chama de free tier, uma camada ali de preço ali onde você não é cobrada. Você não é cobrado. Parte de solicitações e parte de execução ali de código. O EC2, como é que o EC2 funciona? Eu posso usar, por exemplo, as instâncias Spot. A gente falou sobre essas instâncias também nos módulos passados. São as instâncias onde eu posso alcançar um maior nível de economia, desde que a minha aplicação esteja preparada para possíveis interrupções. As instâncias Spot podem ser interrompidas, mas é onde eu consigo ali o maior nível de desconto. Além disso, eu posso me comprometer com o uso dos saving plans, me comprometer ali com um gasto, né, de X dólares por mês. E a AWS me dá isso em descontos ali quando ela cobrar o uso das minhas instâncias. Ou me comprometer em usar uma determinada instância específica por 1 ano, por 3 anos. E como eu passo essa previsibilidade, esse comprometimento para a AWS, ela também me dá um desconto.
Falar aí do Amazon S3 também, a gente paga, né, só pelo que a gente está usando. De novo, mesmo conceito. E eu tenho as classes do S3. Dependendo do meu uso, né, de qual objeto eu vou botar, do tipo de objeto que eu vou botar, e principalmente de como eu vou acessar esse objeto que está aqui no meu bucket do S3, eu posso ali definir uma classe correta e economizar bastante, né, com um armazenamento muito barato, ou com uma não cobrança por consumir aquele objeto, pegar aquele objeto. Então, eu tenho várias classes ali que podem me ajudar com a minha definição de preço, de acordo com a minha necessidade. Se eu precisar transferir, né, dados de um bucket para o outro, não tem custo. Então, eu tenho um bucket de produção, eu tenho um bucket de homologação. Quero transferir ali, passar tudo de homologação para produção. Na mesma região, eu não tenho custo. Eu não tenho custo de transferência. Agora, se eu precisar gerar um inventário dos dados que eu tenho ali, né, isso vai ser cobrado. Eu tenho um custo aí por gerar os inventários ali. Então, toda vez que eu precisar gerar um relatório de tudo que eu tenho no meu bucket, isso tem um custo na AWS. Então, também tem que considerar isso. Então, pessoal, aqui só alguns exemplos de alguns serviços onde eles têm custo, mas eles também têm ali possibilidades da gente economizar ao utilizar esse serviço. E alguns serviços como o Lambda tem ali até uma camada ali de gratuidade, onde se a gente não ficar, não estourar, não ultrapassar essa camada, o serviço vai ser gratuito para mim ali o tempo todo. Falar um pouquinho agora sobre faturamento, né? A gente tem um painel de faturamento na AWS, onde ali eu vou ter visualizações, por exemplo, do meu saldo, né? Do que eu estou gastando até aquele momento ali. De quanto está a minha conta na AWS até o dia 6/5. Eu consigo acompanhar isso. Eu consigo visualizar ali as contas anteriores, quanto eu gastei. Eu consigo visualizar quanto eu estou gastando por serviço. Às vezes é muito importante essa análise aqui. Eu consigo ver o que eu estou usando dos níveis gratuitos dos serviços. Lembra lá do Lambda, né? A quantidade de solicitações que eu tenho lá de forma gratuita? Será que eu estou chegando próximo do limite? Não estou. Posso criar orçamentos para a AWS me avisar quando estiver chegando próximo de um gasto específico. Olha, quando chegar próximo aí de $100, me avisa. E também é através ali desse painel que eu posso contratar os meus saving plans. Então, vamos falar de alguns desses recursos. Primeiro, falar da cobrança consolidada, que a gente falou ali, que é um recurso do AWS Organization. Em vez de ter uma conta para cada, uma fatura para cada conta na AWS, eu posso ter uma fatura só que engloba todas as contas. Muito mais fácil de administrar. Eu tenho tudo numa fatura só. Além disso, a gente tem a capacidade de compartilhar aqueles preços que me dão desconto quando eu tenho que alcançar um determinado volume, né? Volume de armazenamento. Vou somar isso tudo e vou ganhar um desconto usando o Organization. É o que a gente chama de uso agregado. Outra opção que a gente tem aqui, usar o AWS Budget. O que é o AWS Budget? O AWS Budget é onde eu digo para a AWS qual é o meu orçamento para aquela conta. O quanto que eu quero gastar, até quanto que eu quero gastar. Eu crio esses orçamentos para planejar o uso dos meus serviços. Os custos que eu vou ter ali por cada serviço. E eu posso definir alertas de forma personalizada para quando, por exemplo, eu exceder ali o meu orçamento ou tiver prestes a exceder. Então, por exemplo, imagina que eu estou criando uma conta na AWS e eu penso assim, olha, para pagar essa conta aqui no final do mês, eu tenho um orçamento de $100. Então, eu vou lá no AWS Budget e crio um orçamento. Fala assim, olha, eu tenho $100 para gastar nessa conta aqui. E o AWS Budget vai monitorar ali o meu gasto. Eu posso configurar para que ele me avise quando chegar a 80% desse gasto, a 85%,
a 90 ou quando estourar. Então, eu vou recebendo a informação de quanto ali eu estou chegando próximo do meu orçamento. Ele não impede de gastar. Ele pode estourar o orçamento e gastar mais e mais e mais. Mas eu sou avisado de quando estou chegando ali próximo desse limite. Que limite? Por exemplo, eu quero que a minha empresa ali não exceda $200 por mês na AWS. Eu configuro esse orçamento. E com base nesse orçamento, eu vou receber, por exemplo, um alerta, caso esteja chegando próximo a esse valor. Então, também é uma ferramenta bacana aí para a gente trabalhar com essa previsão, não tomar aquele susto no final do mês, descobrir lá no final do mês que a sua fatura ali da AWS veio $1.000, quando deveria vir até 100. É possível a gente criar essa forma automática de acompanhar. Outra ferramenta bacana que a gente tem é o Cost Explorer. Ele é uma ferramenta que permite visualizar, interpretar, entender quais são os custos ali da AWS, dos meus recursos, ao longo do tempo. Então, aqui, olha só o que a gente tem nesse exemplo. Eu estou filtrando aqui por tipo de instância. Então, aqui eu tenho várias instâncias do EC2 aqui, e eu estou entendendo aqui qual é a instância que consome mais, que gasta mais, ao longo ali dos meses para trás, para que eu possa tomar uma decisão, para que eu possa produzir um relatório para minha gerência. Olha, a instância que está com o projeto tal é o maior ofensor aqui nos meus gastos na AWS. O Cost Explorer me permite isso, permite fazer esses filtros por tipo de conteúdo, de recurso. Entender ali qual é ali a minha maior dor ali, qual é o serviço ali que do meu orçamento inteiro ali é o que consome mais, é o que gasta mais. Então, a gente produz relatórios bem legais aqui com o Cost Explorer. E para ajudar a gente, né, com a parte de suporte, com algum problema na AWS, a gente tem o AWS Suporte. O AWS Suporte, ele vai oferecer 4 planos de suporte que eu posso assinar, que eu posso contratar na AWS. A gente tem o plano desenvolvedor, o plano aqui de business, o plano de Enterprise on Ramp, ou Enterprise rápido, e o plano aqui de grandes empresas. A gente tem o Basic, pessoal. Eu não finalizei o Basic aqui, porque o Basic é o plano padrão. Qualquer conta que você crie na AWS já vem com esse plano Basic aqui. Ele é gratuito. Então, você já tem ali acesso, por exemplo, a white papers, documentações, comunidades, dúvidas com relação à cobrança, faturamento, aumento do limite de serviço. Tudo isso o plano Basic te dá. Mas eu estou com um problema, estou com um incidente aqui no meu ambiente, eu não estou conseguindo configurar os meus servidores. Aí, pessoal, a gente precisa migrar para um plano aqui diferente. E diferente aqui do plano Basic, os outros planos aqui, eles têm custo. Então, os planos aqui de developer, de business, de enterprise menor e de empresas de grande porte, eles são planos onde, quando eu chego aqui nesse plano maior aqui, de grande porte, é onde eu vou ter acesso a um time de engenheiros ali da AWS o mais rápido possível, em alguns minutos, para me ajudar ali com o meu problema. É onde eu vou ter acesso a um TAM, um Technical Account Manager, um gerente de conta exclusivo para mim, para me ajudar ali com as minhas arquiteturas, com o meu planejamento, com a segurança do meu ambiente. Consequentemente, é o plano também que a gente tem ali mais caro. Usar um TAM é muito interessante, porque é como agora sim, agora eu tenho um consultor, que é uma pessoa físico, junto ali comigo, para pensar nas minhas arquiteturas que eu quero implementar, para me ajudar a otimizar ali as minhas arquiteturas, pensar em segurança, pensar em custo. É um consultor mesmo ali que vai acompanhar ali as minhas workloads ali, os meus servidores, os meus serviços na AWS. Então, a gente pode considerar aqui, dependendo do caso de uso, migrar para um desses planos aqui, onde a gente tem mais benefícios, onde a gente tem acesso a times de engenharia, quando a minha aplicação, por exemplo, é uma aplicação crítica, não pode ficar parada. E aí, como é que eu faço? Quem me dá suporte à minha aplicação?
Além disso, a gente pode usar recursos e serviços que são fornecidos na AWS por parceiros da AWS, não somente serviços da AWS. A gente faz isso através do Marketplace. Ele é um catálogo com várias ofertas de software, de serviços, criadas ali por parceiros da AWS, onde eu posso assinar um determinado serviço e utilizar esse serviço na nuvem. Imagina que eu quero usar um firewall, por exemplo, da Fortinet, da FortiGate, da Cisco. Eu posso usar esse tipo de produto dentro da nuvem da AWS. Eu faço uma assinatura através do Marketplace. E aí eu componho a minha arquitetura não só com recursos da AWS, mas com recursos de parceiros aí da AWS. Também é possível fazer isso. Legal? Chegando aí próximo ao final, pessoal, falando do penúltimo módulo, o que a gente vai ver aqui? Bem, a gente está falando muito de nuvem, né? A gente vai falar um pouco sobre migração para a nuvem. A gente vai falar, né, de um framework que vai ajudar a gente com essa migração, com as boas práticas. A gente vai falar de estratégias para a gente migrar para a nuvem. E alguns serviços aí, como a família Snow, que vai ajudar a gente a migrar quando a gente tem uma grande quantidade de conteúdo e às vezes fazer isso via internet pode ser um problema. Então aqui, pessoal, vamos falar primeiro do CAF, do Cloud Adaptation Framework. A ideia aqui, pessoal, é a AWS produzir um guia, um conjunto de boas práticas para ajudar a gente a planejar a migração do nosso ambiente para a nuvem. E esse conjunto de boas práticas, ele está sob 6 perspectivas. O que eu preciso pensar na perspectiva de negócio, de pessoas, de governança, na perspectiva das plataformas que eu uso, da segurança e das minhas operações no dia a dia. Por quê? Porque tudo que eu faço hoje dentro da empresa, dentro da minha organização, eu vou fazer também na nuvem, mas não necessariamente é igual. A segurança da minha empresa, de uma forma, a segurança na nuvem é um pouco diferente. A operação dos meus servidores dentro da minha empresa é feita de uma forma, a operação na nuvem é um pouco diferente. Então, o CAF vai me trazer o quê? Essas orientações, com foco nessas 6 perspectivas. O que eu preciso, né, me atentar por cada uma delas? E aqui, pessoal, a gente tem aqui essas perspectivas. Perspectivas de negócio. Aqui, qual é a ideia? Garantir que a TI esteja alinhada com as necessidades de negócio. Então, né, a TI não está pensando uma coisa e a minha empresa está pensando estrategicamente outra. Elas estão pensando coisas iguais. É importante ter esse alinhamento. Então, perspectiva de negócio, alinhar a TI com as necessidades de negócio. E aqui a gente vai começando a fazer esse mapa mental. Porque aqui, infelizmente, é outra coisa que vocês precisam ter em mente na hora de fazer a prova. Pode cair questões perguntando sobre essas perspectivas. Então, a ajuda aqui é tentar fazer essa relação. Por exemplo, perspectiva de pessoas, né? Promove o desenvolvimento de uma estratégia de gerenciamento de alterações aqui em toda a organização. Então, eu estou pensando aqui como o trabalho de uma pessoa dentro da minha empresa vai mudar quando ela for para a nuvem. O que eu preciso considerar? Tenho pessoas capacitadas? Não tem? Será que eu tenho que envolver aqui os recursos humanos nessa conversa aqui sobre as perspectivas de pessoas? Eu tenho pessoal qualificado para operar na nuvem? Então, cada uma dessas aqui, pessoal, vai trazer uma ideia, uma recomendação do que eu preciso pensar para me planejar para essa migração. Perspectiva de segurança. Será que os níveis de segurança que eu tenho que atender internamente, eles também podem ser atendidos na nuvem? Eu preciso de visibilidade, auditoria, controle, agilidade. Eu tenho isso aqui na nuvem também? Preciso envolver aqui, ó, os gerentes de segurança, analistas de segurança, para a gente conversar sobre isso. Então, pessoal, para a prova, recomendo que vocês passem aqui por essas perspectivas e tentem fazer esse mapa mental. Às vezes é bem fácil. Olha, a perspectiva de segurança garante que a organização atenda aos objetivos
de segurança. Então, é importante ir com essa ideia aqui para a prova. Como é importante também conhecer as 6 estratégias de migração. Agora, falando dos recursos. Planejei lá com o CAF como é que vai ser a migração do ponto de vista da empresa e do ponto de vista dos meus servidores. O que eu vou fazer? Por exemplo, redefinir hospedagem. O que é redefinir hospedagem? É eu pegar ali o meu servidor e fazer um lift and shift, ou seja, como se eu tivesse uma imagem, um clone do meu servidor, exatamente como ele é no meu ambiente on-premises, e eu levar ele para a nuvem, sem alterar nada. Posso fazer isso? Não posso fazer isso? É uma solução viável? Para a gente pensar em como a gente fazer a migração. Pensar aqui, por exemplo, em redefinir plataforma. Qual é a ideia aqui? É fazer o lift and shift, mas eu vou precisar fazer algumas otimizações, alguns ajustes na minha aplicação para ela funcionar bem na nuvem. Então, não basta tirar daqui e levar para a nuvem. Eu vou tirar daqui e levar para a nuvem, preciso fazer alguns ajustes. Ou pode ser até mais radical. Eu preciso refatorar ou criar novamente ali, pensar na minha arquitetura de forma a ela funcionar na nuvem. Ela não está pensada para funcionar na nuvem. Mudar também, recomprar, né? Mudar ali a forma de como eu faço o licenciamento da minha aplicação, criar um outro tipo de aplicação, envolvendo outros recursos, com outros tipos de licenciamento. Não dá para tirar agora daqui e levar para lá, eu tenho que repensar. Ou até mesmo num processo aí de migração, né? Pensar no que eu não vou levar, no que não vai ser mais necessário quando eu estou trabalhando aí com ambiente em nuvem. Então, pessoal, aqui também é importante, né, passear aqui pelos 6 R's aqui de migração. Redefinição de hospedagem, redefinição de plataforma, refatoração, recompra, retenção e retirada. É importante fazer esse mapa mental aqui na hora de se preparar para estudar para o Cloud Practitioner. E pensando nessa migração, pessoal, eu posso ter uma situação onde levar os dados que estão na minha empresa para a nuvem, via internet, pode ser muito demorado. Imagina o meu link lá de internet para transferir ali alguns terabytes de banco de dados para a nuvem. Será que isso é rápido? Será que isso não é? Será que isso é demorado? Bem, para essas grandes quantidades de transferência, de migração, eu posso considerar aí os equipamentos da família Snow. O Snow Cone, o Snowball ou até o Snow Mobile. Qual é a ideia aqui, pessoal? O Snow Cone é como se fosse um HD externo, onde eu espeto lá nos meus servidores, copio o que eu precisar migrar para a nuvem e eu entrego isso para a AWS e ela leva para a região mais próxima. Então, são equipamentos que eu solicito, a AWS me entrega, eu faço ali a migração, copio ali os meus dados para esse equipamento e a AWS vem buscar na minha empresa e leva para a nuvem. É uma forma de migrar, né? Mas é uma forma offline de migrar. Eu não estou usando um link de internet para fazer isso. Eu recebo um dispositivo, copio os dados ali, entrego esse dispositivo para a AWS novamente. O Snowcone ele vai permitir, olha só, até 14 terabytes de armazenamento. Leandro, eu preciso de mais. Aí é um caso aqui da gente pensar no Snowball. O Snowball, olha só, até 80 teras de capacidade. Posso chegar até 210 teras de capacidade ali de armazenamento. Então, é um equipamento, é uma malazinha um pouco maior, onde eu posso usar para migrar os meus recursos para a AWS. E até o Snow Mobile. O Snow Mobile é um caminhão, onde vai ser possível transferir até 100 petabytes de dados para grandes migrações, né, pessoal? Grandes volumes de migração. Vou migrar o data center inteiro de uma grande empresa para a AWS. É um serviço que nem tem no Brasil ainda. São poucos locais aí que tem, se não me engano, só os Estados Unidos. Mas é uma forma, pessoal, de migrar isso, né? Não usando o link de internet, levar para a nuvem o meu conteúdo, não via a conexão de forma online,
mas levar isso de forma offline. Muitas das vezes é até mais rápido, dependendo do volume que a gente tem. Então, pessoal, pensar aí em inovação, né, com a AWS é a gente pensar, por exemplo, no que eu tenho, né? Como é que estão os meus recursos? O que eu quero fazer? Como é que eu quero que esteja esses meus recursos, né? Onde eu estou e para onde eu vou? Como é que está o meu parque, os meus recursos tecnológicos? Quais são os problemas ali que eu estou tentando resolver? Puxa vida, eu estou gastando muito aqui com compra de servidores. Eu quero pagar ali conforme eu uso, né? Esse é o problema que eu quero resolver. Então, eu vou sair de um estado atual onde eu estou comprando servidores ali para minha empresa para o estado desejado, onde eu vou criar servidores na nuvem da AWS. Como é que eu posso fazer isso, né, de forma inovadora? Passar a usar aplicações sem servidor. A gente viu alguns serviços que não têm servidor, onde eu consumo apenas aqueles serviços ali. Eu não preciso mais me preocupar com essa capacidade de infraestrutura. Trabalhar com recursos de machine learning. A gente viu alguns serviços aí que trabalham com machine learning. O próprio auto-scaling, né, no scaling preditivo, trabalha com machine learning. Então, eu transfiro a inteligência ali, né, da operação do meu ambiente para o serviço baseado em machine learning. E usar até a inteligência artificial para ajudar a gente. Exemplo, o Code Whisper. O Code Whisper é uma inteligência artificial que vai ajudar a gente no desenvolvimento ali do nosso código. Ele vai acompanhar esse desenvolvimento e eu posso pedir para ele gerar ali recomendações, blocos de código ali para me ajudar a construir a minha aplicação. Ao mesmo tempo que ele está gerando essas recomendações, ele também está checando a segurança do que está sendo desenvolvido. Então, é uma IA que está ali do meu lado para ajudar ali no meu desenvolvimento. Tudo isso traz inovação para o nosso ambiente, para o nosso parque tecnológico. E chegando aí mais para o final, pessoal, falar um pouquinho de outras recomendações que a AWS tem para nos oferecer. Falar aí do Well Architect Framework. O Well Architect Framework também é um conjunto de recomendações onde eu vou respondendo perguntas com base em 6 pilares aqui, parecido lá com o Trusted Advisor. Então, sobre o pilar aqui de excelência operacional, o Well Architect, ele vai me fazer um monte de perguntas para saber se eu estou seguindo ali as boas práticas relacionadas ali à excelência operacional. Parte de segurança vai me fazer um monte de perguntas para saber se eu estou seguindo as boas práticas de segurança. Então, aqui é como se fosse um grande survey, onde o Well Architect me pergunta sobre algum assunto específico dentro desses tópicos aqui, e eu vou respondendo ele para que ele gere no final um relatório dizendo se eu estou realmente seguindo as práticas recomendadas ou tem algo que eu precise ajustar ali no meu ambiente. Se tiver algo que eu precise ajustar, ele vai me fornecer essas recomendações dentro desses níveis aqui. Excelência operacional, segurança, confiabilidade e por aí vai. Aqui, pessoal, também é um serviço que a gente precisa lembrar desses pilares. Para a prova, é certo de cair uma ou outra questão falando do Well Architect. Então, não tem jeito. O Well Architect, Trusted Advisor, o CAF, tudo isso, né, que a gente tem ali pilares, que a gente tem recomendações, os R's lá da migração, pessoal, não tem jeito. Aqui é a parte chatinha onde a gente realmente precisa lembrar disso aqui para a prova. Legal? E para finalizar, pessoal, só falar aí de alguns benefícios que a gente viu ao longo desses módulos todos que a gente passou, né? Quais são as vantagens de ir, né, de migrar aí as suas workloads, servidores, bancos, né, para a nuvem? Primeiro, trocar despesas antecipadas por despesas variáveis. Aquela ideia, né, pessoal? Não vou gastar aqui de uma vez 50 mil para comprar um servidor.
Vou criar um servidor na nuvem e vou pagando conforme ali o tempo de uso desse servidor. Benefícios, né, de economias em escala. A AWS tem grandes data centers, vários clientes usando esses data centers. Eu também estou usando esses data centers. Então, a AWS vai me cobrar ali uma fatia do uso desse data center, desses servidores. Não vou precisar pagar por um servidor inteiro. Capacidade de ser flexível. Posso começar ali com um servidor pequeno, posso aumentar, posso diminuir. Não preciso tentar adivinhar qual vai ser a capacidade necessária ali para o meu site, para o meu aplicativo. Posso usar aqui o scaling, né? O auto-scaling lá do EC2. Está tudo pronto na AWS, né, pessoal? Basta a gente utilizar. Então, isso traz velocidade, traz agilidade para o nosso negócio. Eu não preciso comprar um servidor, esperar 30 dias para chegar, para depois tirar da caixa, botar no rack, enfim. Eu posso ir lá e criar um servidor com 2 minutos ali. Está tudo pronto para eu começar a implementar a minha aplicação. Desafogar essa grande operação que a gente tem, né, de manutenção em data center, de pensar em energia, em links redundantes, em resfriamento, delegar isso tudo para a AWS. Não é o foco aqui do meu negócio. O meu negócio é o site de vendas, o meu negócio é a aplicação para o meu cliente. Não quero gastar tempo, né, e recurso ali para manter os meus data centers. E como a nuvem da AWS é um conjunto de data center com alcance global, eu posso criar os meus servidores, né, em várias regiões, alcançando aqui, né, uma abrangência global em alguns minutos, o que seria impossível da gente pensar aí quando a gente estivesse trabalhando num modelo de ambiente on-premises. Legal, pessoal? Então, eu acho que o que eu tinha para passar para vocês, aqui do módulo 6 ao módulo 10, era isso, né? Esses highlights aqui, o que é importante aí a gente lembrar, pensar e se preparar aí para a prova do Cloud Practitioner. Legal? Show de bola, Leandro. Deixa eu me fixar aqui. Bom, pessoal, então acredito que de conteúdo seja isso, né, Leandro? Acabamos nos estendendo um pouco, mas, pessoal, a gente tem que entender. É muito conteúdo, né, Leandro? E assim, o mais importante é que a gente consiga aí dar uma visão geral, mais ciclada, justamente que o nosso objetivo é ajudar vocês, ajudar todos os participantes que estão aqui, né, inclusive, para que vocês possam aí também realizar, estar preparados, pronto, não só para o exame de certificação, como para ingressar aí nesse mercado de nuvem, né? Então agradeço, Leandro, show de bola aí, como sempre, né? A sua didática excelente. Chamar o Enoque, tem alguma, ó, o pessoal colocando demais essa aula, conseguir participar 100%, show, muito bom. E para quem tivemos aí vários alunos e várias alunas falando que chegaram um pouquinho atrasado, gente, assistam, revejam a aula gravada, né? Porque de fato é muito importante, tá? Eu vou ser muito breve, então primeiro quero saber, Enoque, tem alguma dúvida aí que você acha importante ressaltar? Podemos seguir? Como é que tá? Não, tranquilo, podemos seguir. Mestre Leandro aí mandando super bem, como sempre. Foi tranquilo. Filho Ai, de maestria. show de bola. Agora fica como lição de casa, né, pessoal? Olhar um material, rever o conteúdo aí, que aí é sucesso garantido, hein? A gente já conseguiu aí dar todos os caminhos das pedras, como a gente falou, como o Enoque disse, esse show de conteúdo de didática do Leandro, então vai dar super certo. Agora, surgiram várias dúvidas aqui a respeito do processo, do projeto, tá, pessoal? Então eu vou ser muito breve aqui para esclarecer essas dúvidas de vocês. Deixa eu. Minha tela já tá tudo certo aí? Já estão vendo minha tela certinho? Show. Sim. Então, pessoal, eu vou recapitular aqui, tá? Para ficar tudo claro para vocês. Eu acredito que agora a gente vai conseguir deixar todo mundo aí novamente e agradecer os feedbacks, os elogios que estão surgindo aqui no Q&A, viu, pessoal? Muito obrigada. Bom, recapitulando, pessoal. Todas as informações da segunda fase estarão disponíveis na plataforma. Enviamos um e-mail para todos os inscritos e inscritas. Quem não recebeu,
vamos reenviar e vocês vão receber tudo certinho amanhã. Ai, Michelle, eu não estive na primeira. Vocês que estão frequentando hoje, que entraram na aula, a gente vai ter esse acesso e vai enviar para vocês, tá? A abertura e as 2 sessões de dúvidas. Pessoal, tanto a parte do onboard, que foi a abertura do projeto, a primeira sessão na segunda-feira, como essa sessão estarão gravadas e ficarão disponíveis na plataforma, justamente no link que a gente envia para vocês por e-mail, tá? O curso é on demand, pessoal, então até expliquei, lá tem uma parte que fala do Cloud Practitioner, é só vocês acessarem, aí tem uma parte lá, AWS Cloud Practitioner, é só vocês acessar agora também, que vocês vão ter todo o conteúdo aí de forma on demand, acessar o material, e vocês vão conseguir aí se organizar da melhor maneira possível, tá? Tudo aí unificado nessa plataforma. Bom, aí o pessoal tá perguntando muito do certificado, né, Michelle? Vou receber o certificado? Tem algumas regras, né? Então, o pré-requisito para receber o certificado de hoje tinha que ter assistido ao vivo a primeira sessão de dúvidas, que foi no dia 29, a segunda sessão, que é hoje, porque nós justamente colocamos, né, em partes, a primeira sessão do módulo 1 ao 5, a segunda sessão, que é hoje, do módulo 6 ao 10, e acessar o material, pessoal, que está justamente onde eu falei para vocês, a AWS Cloud Practitioner. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou colocar aqui no chat para vocês novamente, eventos@ksolution.com.br. Envia um e-mail para a gente, que a gente replica, a gente ajuda vocês. O objetivo, de fato, é auxiliar para que vocês consigam aí realizar e participar de todo esse projeto incrível, tá, pessoal? Então, pode enviar um e-mail para a gente que a gente vai auxiliar vocês. Então, era necessário participar da primeira, né, sessão de dúvidas hoje e mais acessar o material. Vamos enviar o certificado para vocês amanhã até às 14 horas. Caso desse horário vocês não receberam, envie o e-mail para eventos@ksolution, que a gente apura tudo direitinho e conversa com vocês, tá? Aí também estão perguntando a respeito das horas, pessoal. A conclusão dessa segunda fase gera 10 horas de AAC. E após ao término, essas horas são computadas automaticamente em até 30 dias, tá? Então tenham um pouquinho de paciência aí, que em até 30 dias, de forma automática, essas horas serão computadas para vocês. Fechou a fase 2, que é hoje aí que estamos encerrando essa segunda sessão, entramos na fase 3, que é o teste final, tá, pessoal? Recapitulando, não é o exame de certificação, que é o exame reconhecido globalmente do Cloud Practitioner, tá? É um outro teste final que foi justamente elaborado para poder premiar aí os primeiros candidatos ou candidatas com alguns brindes. Então, Michelle, é obrigatório? Perguntaram, não é obrigatório, tá, pessoal? Mas se você quer participar aí dessas oportunidades, sim, é preciso realizar. Então, esse teste, ele vai ser disponibilizado amanhã na plataforma, e vai ficar disponível para que vocês possam realizar até o dia 14. É muito bacana participar, né, pessoal? Também é uma forma de vocês entenderem, perceberem como vocês estão aí de conhecimento em todo o conteúdo que foi passado desde o início, tá? Então, por favor, participem. Então, quais são as regras? O teste estará disponibilizado a partir de amanhã para realizar até o dia 14. E a regra é ter participado com mais de 80% de presença em algum dos Discovers Day que foram realizados no dia 8 ou no dia 15, tá? Lembrando que é o mesmo curso, então, ou participou do dia 8 ou participou do dia 15. Ter participado ao vivo das 2 tutorias, tanto do dia 29 como da tutoria de hoje. E vamos enviar por e-mail o resultado até o dia 31/5 para todos os participantes, tá, pessoal? Se houver empate, qual será o critério? Então, esclarecendo aqui, o critério de desempate
é o tempo em sala de aula. Então vai somar tudo. Pessoal, o Zoom, ele contabiliza toda a frequência. Então mesmo que vocês cair, perder a conexão, o Zoom ele vai somando, tá? O Zoom extrai um relatório pra gente, então o critério de desempate será o tempo em sala, e serão os minutos somados, tanto do Discover Day quanto das sessões de dúvidas de segunda e de hoje, tá, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui. E os brindes, né? Explicar como serão os brindes. Então vamos lá. Nós temos aí 10 brindes. Os 3 com maiores pontuações, então os que foram melhor aí no teste vão ganhar o voucher de exame do Cloud Practitioner, pessoal. Só recapitulando, o exame aí são $100, tá? Então é um baita de um brinde, né? Então os 3 do primeira à terceira colocação, o voucher de exame, mais esses brindes aqui abaixo, que é sacola, squeeze, caneta e mochila. Da quarta à 10ª colocação, vão levar aí os brindes e vocês vão receber tudo em casa, tá? Então, tudo, sem pagar frete, sem nada. Vão receber os brindes bonitinho aí e é uma graça na casa de vocês. Então, participem, né? Se não ganhou o brinde, já vão ganhar aí uma ideia de como vocês estão de conhecimento em todo esse conteúdo que vocês receberam. Então, vale super a pena. E, pessoal, recapitulando, não receberam um e-mail, aconteceu alguma coisa, eu coloquei aqui eventos@ksolution.com.br. Tem um time que vai auxiliar vocês, tá? Bom, e aqui a gente colocou uma informação bem breve também para poder auxiliar vocês. Acredito também que o Thiago já tinha passado essa informação. É como marcar o exame. Então, realizaram todo o conteúdo, passaram pelo material, estão aí super preparados e preparadas para realizar o exame? É só entrar no site da Amazon, tá aqui, ó. A AWS, eu vou compartilhar também com vocês já no chat. E aqui vocês vão ser direcionados para criar uma conta para começar a fazer o registro do exame de vocês. Aí tem aqui, ó, será redirecionado para o site AWS Training, onde você deve fazer um login com uma conta da Amazon e em seguida clique no para você ir para sua conta, né? Vai ter essa imagem que tá aqui. E como a aula tá sendo gravada, pessoal, depois vocês conseguem fazer isso aí também em tempo real para auxiliar na dúvida, tá? Vão se registrar para o exame. Deu aqui registre-se para o exame, vocês vão encontrar esse exame que é o CLF C02, tá, pessoal? Que é justamente o exame de certificação do Cloud Practitioner. Vão clicar e aí vem, né, a saga, a grande dúvida. Eu realizo esse exame de maneira presencial ou realizo esse exame na minha casa? Aqui a gente vai explicar muito rapidamente, tá, pessoal? Existem essas duas possibilidades. Então, quando vocês clicam no Test Center, a responsabilidade da entrega vocês vão agendar e vão realizar presencialmente, por exemplo, na K-Solution. Toda a entrega é de responsabilidade da K. Então, se caiu a conexão da internet, a gente que vai entrar em contato, vai cuidar tudo disso para vocês, tá? Caso vocês optem por realizar na casa de vocês aí toda a preparação do ambiente, conversar com o Proctor é por conta de vocês. Então, existem prós e contras, né? Então, tem pessoas que preferem realizar no conforto da sua casa ali, ou às vezes fica muito distante de algum centro de treinamento, ou tem horários mais flexíveis. Então, existem essas duas oportunidades. Mas tem que entender que vai conversar com o Proctor, geralmente falando inglês, e se cair a internet, acontecer alguma coisa aí, geralmente perde o exame, né? A verdade é essa. Então, já no centro de teste, a gente consegue aí cuidar, entrar em contato e nos responsabilizamos. Vou falar aqui, pedir para o Leandro, para o Enoque, se vocês querem falar alguma coisa a respeito aí do agendamento, se eu conseguir passar os recados, tem alguma ressalva aí para falar? Opa, muito claro aí, Mi. Parabéns pela explicação, manda super bem também. Só a única observação é que, assim, recentemente a plataforma lá da AWS de agendamento, ela foi atualizada, então ela vai estar com um visual um pouquinho diferente, mais atualizado aí, tá? É a única observação que eu tinha em relação. E assim, modelo presencial e remoto é muito da realidade de cada pessoa, né? Então, assim, em casa você é responsável pela infraestrutura e ambiente, enfim, garantir que ninguém vai entrar ali no momento da prova, porque isso pode dar problema. Até os E ruídos, né, Enoque? ruído e tudo mais. Sim.
E no test center, assim, você tem todo o conforto oferecido ali pela equipe do test center, né, o time da K, tudo mais. Então, assim, traz um conforto, uma segurança a mais, ter uma equipe ali te dando todo o suporte necessário, né. Mas, de novo, aí vai de acordo com a realidade de cada um. É isso, mandou super bem, Mi. Justamente, muito obrigada, viu? E você, mestre Leandro, o que que manda? Ah, é isso, o Enoch já falou, ele tem toda a razão. Vai da realidade de cada um, né? Ou fazer em casa, ou fazer num teste de aplicação de prova. Se for fazer em casa, pessoal, a recomendação é que escolham um dia, um horário, que vocês estão sozinhos, que vocês não vão ter interrupções. Pessoal que tem filho, né? Que tem criança, eu tenho aqui também. No dia que eu faço prova aqui, eu faço geralmente de casa, eu mando todo mundo sair para o shopping, fazer alguma coisa, para a gente poder ter tranquilidade aqui que não vai ter interrupção. E ainda tem o risco dos vizinhos, né? Que não dá pra Ainda falar pra tem, sair. É. Show, show de mas é bola. isso. Bom, pessoal, quero agradecer. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, como eu disse inicialmente, estamos aqui para servi-los, para servi-las. Nos mandem e-mail que a gente vai estar à disposição. A gente espera de verdade que todo o conteúdo tenha agregado muito aí. Esse projeto é incrível, é gratuito. Então, aproveitem, vejam o pessoal falando, não deu tempo de ver o material, veja o material. Não conseguir encontrar o material, nos envie e-mail que a gente vai ajudar vocês, tá? E vamos ficando então por aqui, né, pessoal? Quero agradecer novamente aí a presença de todos, a presença de todas. Parabéns, Leandro, parabéns, Enoque, respondeu várias dúvidas. Parabéns, Carlão, aí como sempre mandando um show de interpretação. E parabéns para vocês que se conectaram aqui, que estão à frente aí de muitos e de muitas, estão se qualificando cada vez mais. Pessoal, boa noite. Muito obrigada, viu? Boa noite, Enoque, Valeu, Leandro, turma. Boa noite para Carlão. todos aí. Forte Beijo, abraço. Tudo boa de bom. Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau, Tchau, pessoal. tchau.